Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 10 de Eletrônica 1, período 2020.1. Aula de hoje, amplificadores transistorizados simples. Esses são os tópicos que veremos na aula de hoje. Leituras recomendadas, ainda, o capítulo 4 do livro, do Cedro, e os problemas são os mesmos, que eu tinha já colocado na aula anterior. Vamos então para a nossa aula. Bom, pessoal, então você vai encontrar lá no livro do Cedro, pelo menos 3 tipos diferentes de amplificadores. Os mais comuns são fonte comum, o dreno comum e o porta comum. Esse fonte degenerado ele usa, mas ele usa para implementar, por exemplo, esse filtro aqui, esse amplificador aqui e esse outro amplificador. Bom, cada amplificador, primeiramente, o que é que estamos chamando de amplificadores simples? Amplificadores simples aqui são amplificadores que utilizam apenas um transistor. Então, se você for ver, todos esses amplificadores aqui estão utilizando apenas um único transistor. Todos com NMOS. Mas é possível também fazer todos esses aqui com transistores do tipo PMOS. Pessoal? Bom, vou comentar aqui um pouco. O fonte comum eu já apresentei. Características dele. Ele tem desses 3 principais amplificadores. Ele tem um alto ganho. Temos aí o dreno comum. Ele tem uma característica muito boa para circuitos de saída. Os estágios do dreno comum são considerados estágios de saída. Então, eles vão apresentar aí alta resistência de entrada, baixa resistência de saída. Agora, uma outra característica dele é que o ganho dele é próximo de 1, ou pelo menos menor do que 1. Então, isso é uma das características desse tipo de amplificadores. Você tem aí também o porta comum, quando você quer implementar um efeito Miller, para gerar um polo dominante. Vocês vão ver, talvez em eletrônica 2 ou 3, a configuração Cascode, que utiliza configurações porta comum, combinado com um fonte comum. Bom, no livro lá, todos esses 3 aqui são analisados a fundo, verificado a resistência de entrada, a resistência de saída. Cada um deles aqui, você vai ter que escolher um valor aqui para que você tenha uma polarização, e uma excursão de saída. Interessante, A polarização ela acaba definindo também o seu ganho, em muitos casos. Então isso é importante você avaliar. Bom, vamos fazer aqui, lá no livro vocês vão ver que existem 3 tipos de polarização, pelo menos. Vamos usar uma polarização simples por divisor de tensão, com 2 resistores. Basicamente o que vamos fazer é colocar um divisor de tensão e aqui a gente desacopla a entrada, assim o valor médio da entrada ela não vai interferir na polarização do circuito. Isso é o que nós chamamos de ponto de operação. Essa tensão aqui vai gerar uma tensão média aqui, que vai gerar uma corrente média, porque vai produzir uma tensão VGS aqui. Então você calcular o VG, depois calcular o ID, igualar isso aqui tudinho, isso aqui é chamado de ponto de operação. Às vezes essa equação aqui não é simples de resolver em algumas situações. Mas nessa aqui é bem simples.
Pois bem, então quando a gente coloca um circuito assim, tá? VG, né? Esse VG ele tem uma parte média que está sendo implementada dessa forma aqui. Essa aqui seria a partezinha variável, tá? Então sempre quando você vê uma coisa desse tipo, imagine que vai ter uma polarização aqui que vai fazer com que esse transistor, né, esse seu amplificador simples, ele trabalhe, né, sobre uma determinada corrente média aqui projetada. Bom, então vamos aqui, tá, fazer um projeto. Tá? Primeiramente vamos fazer uma análise, tá, pessoal, de um circuito. Né? Dado que você já tem R1 e R2, né? Então você consegue calcular esse VG, né, só porque esse circuito já está dado para você aqui. Então você calcula aqui o VG, né, é constante, tá? O VG é constante. Bom, e você vai ter um VS que é IDRS, tá? Também é constante, tá? Mas esse D, ele vai depender do VGS, tá? Então, fazer essa conta aqui talvez não seja tão simples, né? Bom, primeiramente, vamos supor, né, uma saturação. Supondo que a gente está trabalhando na saturação, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Aproximada. E aí, substituindo o VGS, né, por VG menos VS, né? VG é isso, VS é isso. Né? Nota que é tudo constante, ó. Tá vendo? Tudo constante. Então você tem aqui uma equação com constantes. Essa aqui é constante, constante, constantes, constantes. Tá? E note que essa é a equação do ID. Note que ela é uma equação do segundo grau. Tá? Então, a equação do segundo grau ela é simples de resolver. Né? Não há nenhuma equação transcendental. Se fosse um transistor aqui do tipo de junção, aqui a equação você teria que resolver por iteração. Mas aqui não, aqui é uma equação de segundo grau e dá para resolver simples. Tá? Bom, por que esse circuito aqui é muito usado para polarização? Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Imagina que você está querendo projetar um circuito para funcionar com uma certa corrente aqui ID. Tá? E aí você vai e calcula o seu VG. Tá? Vamos supor que você passou um pouquinho do VG que deveria ser. Tá? Passou um pouquinho. Se essa tensão aqui fosse fixa, você aumentaria a corrente, né? E aí você iria alterar o seu ponto de polarização. Mas vamos dar uma olhada aqui. Supor que você aumente o VG um pouquinho. Né? Se você aumentar o VG um pouquinho, o que acontece? Acaba que sua corrente ela aumenta. E a corrente aumentando, acaba que você diminui também, né? Como você tem esse resistor aqui, e tem o VS que depende da corrente, então acaba que essa diferençazinha aqui, ela acaba diminuindo também. Então um pequeno aumento, né, no VG, esse VS aqui ele acaba aumentando também, fazendo com que essa sua diferença aqui tenda a diminuir. Né? Então por um lado, se você aumenta aqui, você aumenta esse aqui também, de tal maneira que você tem uma certa estabilidade aqui. Tá? Nesse seu VGS, deixando assim o circuito um pouco mais estável. Tá? Então, claro, se você tem todos esses valores, né, você pode calcular o ID, resolvendo aí o circuito, tá? Resolvendo a equação do segundo grau. Bom, mas vamos então tentar fazer um projeto. Né? No projeto, no projeto é de certa forma diferente, tá? Como vai funcionar? No projeto, você que vai escolher o R1 e o R2, tá? Para poder determinar quem é a corrente ID. Tá? Então, no projeto, né, embora nós saibamos, né, quem é VG, né, quem é o VS, mas no projeto a gente está especificando o ID. E aí vamos calcular esses resistores, esse R1 e R2, para que nós tenhamos a corrente que a gente projetou. Né? Então, de novo, supondo essa região, né, dado que eu tenho agora o ID, eu calculo quem é o meu VS. Né? Se eu posso escolher essa resistência aqui, né? RD e RS eu escolho. Tá? Então, uma vez que eu escolhi o RS e o ID, tá? No geral, se escolhe um ID e um RS,
tal forma que essa tensão aqui seja relativamente baixa, né? Para quê? Para que não comprometa muito a execução desse seu sinal de saída, tá? A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas no geral, vamos escolher ali um VS ID vezes RS, né? Nós escolhemos isso aí. O VG ele é constante, né? Então o VGS menos VT, né, que é um dos parâmetros mais importantes, né? Nós já podemos calcular direto, já que já temos o ID, né, utilizando essa fórmula aqui, né? E aí, uma vez que a gente tem o VGS menos VT, o VT é um parâmetro do transistor, a gente calcula quem é o VGS, ou seja, qual é o resistor R1 e R2 que a gente vai colocar para fazer o projeto. Tá? Então vamos ver um exemplo disso aí. Antes de entrar no exemplo do projeto em si, tá? Porque normalmente no projeto nós definimos uma corrente D média, né? E aí depois nós escolhemos os resistores RD, RS, né? De tal forma a definir nossa execução e nosso ganho. Então eu vou aqui, né, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar descobrir qual é o ganho desse circuito, tá? Em função do RD e o RS. Tá? Então basicamente estou colocando aqui o modelo para pequenos sinais, né, substituindo aqui, considerando que eu tenho um R0, GMVP, RD, RS. Tá? E aqui, pessoal, aqui é só análise de circuitos. Tá? Você pode usar a equação dos nós, né? Temos mais ou menos 2 nós aqui diferentes, né? Então vamos lá, nesse nó, eu vou chamar aqui esse nó S aqui, tá? Vou chamar essa tensãozinha aqui de VS, VSzinho, tá? Esse é o nosso modelo de pequenos sinais. Então entrou nesse nó positivo, a corrente saiu do nó negativo, tá? Faz aí a equaçãozinha. Então, ó, tá entrando nesse nó aqui, GMVP. E quem é VP? Né, que é essa tensão desse capacitorzinho aqui é VG menos VS. Então GM, VG menos VS. Mais VD menos VS. Tá? Sobre R0. Que corrente é essa? Está entrando. Essa corrente aqui. Ó. Aqui eu tenho VD e aqui eu tenho VS. Então essa tensão por resistência é a corrente que está entrando aqui. Está somando. E está saindo quem? Menos VS sobre RS. Aqui. Essa corrente aqui que está vindo nesse sentido aqui está saindo. Tá? Essas duas estão entrando, essa aqui está saindo. Isso tudo tem que dar zero. Bom, a gente tem um nó aqui, também um nó aqui em cima. Né? Então nós temos aqui, está saindo, então, negativo menos GMVP. Né? Está saindo aqui essa mesma corrente, né? Que é VD sobre VS sobre R0. Né? E está saindo também, né, VD sobre RD. Tá? Então, montei essas duas equações. Essas duas equações aqui, nota que dá para somar. Né? Aí você cancela. Basicamente, a ideia é a seguinte. Tá? A corrente que está vindo para cá, ela é a mesma que vai passar por resistor. Né? Se você fizesse uma análise, né, por cortes, você veria isso aí também bem simples. Tá? Mas vamos lá. Então, ó, somando essas duas equações, eu tenho uma relação entre VS e VD. Tá? Agora, se eu substituir em qualquer uma dessas aqui, eu vou ter uma equação completa só com VD e VG. Certo? Tanto faz, eu posso substituir nessa ou nessa. Tá? Aqui fica a seu critério. Outra coisa, pessoal, não só tem esse método para resolver, não. Tá? Você pode utilizar alguma malha aqui, outra malha aqui, enfim. Tem várias maneiras. Aí análise de circuitos, né? Lembrando que tenha cuidado de não pegar equações que sejam linearmente dependentes, tá? Porque aí você pode se complicar. Então, por isso é bom você ter uma metodologia para você fazer essas análises de circuitos. Né? Por isso que vocês pagam a cadeira de circuitos. Tá? Bom, vamos lá.
Então, substituindo aqui, né? Então, peguei numa dessas equações aqui, não lembro exatamente qual, acho que foi essa última aqui, tá? Peguei essa última, onde tinha VS, estou substituindo por menos RS sobre RD. A gente tem essa fórmula aqui bem grandinha aqui, né? Eu vou isolar o VG e o VD, né? E aí eu tenho finalmente a fórmula da minha saída. Tá? Então minha saída é dada por isso aqui. Tá? E o ganho vai ser quem? É GM, né, dividido por esse valorzão aqui bem grandinho aqui. Tá? Eu passei esse RD aqui para cima, só simplificando aqui. Né? Se você lembrar, menos GMRD é o ganho do fonte comum. Né? E aqui temos alguns parâmetros aqui que a gente pode analisar. Bom, no geral, todo o circuito a gente pode fazer algumas aproximações para tentar, às vezes, simplificar ou ter mais ou menos ideia do resultado que a gente vai ter. Tá? Então, a primeira aproximação que a gente pode fazer, né, que em algumas situações nem é aproximação, às vezes a gente pode mesmo, é fazer o R0 tender para infinito, né, que é a resistência de saída do transistor. Né? Se o VA ele for muito grande, né, o lambda for infinito, né, for zero, a gente pode fazer sempre essa aproximação. Né? Então, fazer isso aqui tender para infinito, a gente vai cortar esses dois termos aqui, esse e esse. Tá? E aí a gente fica só com isso aqui. Tá? Então, no caso que, se você for fazer essa conta todinha, considerando que sem aquele modelo lá, você vai ter esse resultado aqui bem mais simples. E até o circuito para analisar fica mais simples. Tá? Vamos fazer outra aproximação aqui. Né? O ganho GMRD é o ganho do circuito quando você tem uma fonte comum só. Tá? Vamos supor que esse GMRS em módulo é muito maior do que 1. Tá? Isso em muitas das situações é verdade, tá? Mas nem sempre isso aqui é tão verdade. Tá? Às vezes o GMRS ele é maior do que 1, mas ele não é tão maior do que 1. E algumas vezes, inclusive, ele pode não ser maior do que 1. Tá? Então, em algumas situações dá para a gente fazer, né, essa aproximação. Tá? E aí, se você tem 1 mais isso, você aproxima para isso aqui. Tá? E aí você corta GM com GM, você vai ter um ganho de menos RD sobre RS. Então o ganho, tá? Ele é dado por menos RD sobre RS, tá? Aproximadamente, tá? Se essa aproximação aqui puder ser feita. Né? Resistência de entrada, se você for ver, desprezando aquela capacitância, né? Vamos pegar só a resistência linear, ela vai ser R1 em paralelo com R2. Tá? E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Quem é a resistência de saída desse amplificador aqui? Tá? Quem é essa resistência de saída? Tá? Eu vou deixar como desafio o primeiro que conseguir demonstrar esse resultado com fórmulas, tudo direitinho, tá? Considerando o R0 e tudo mais. Né? Claro, depois você pode aproximar também se você quiser, mas demonstrar. Calcula quem é essa resistência de saída aproximada, tá? E aí, o primeiro que colocar isso lá no mural vai ganhar um ponto extra na média da segunda unidade. Pois bem, vamos ver aqui. Vamos fazer um projeto aqui, tá? Agora, tá? Nesse projeto, eu estou colocando o ID de 10 mA, tá? Se for ver se essa corrente aqui ela é relativamente alta, tá? Quando você está fazendo análise desses transistores aqui do tipo integrado, né? Isso é bem alto, tá? Mas se você pegar, por exemplo, os transistores do tipo NMOS, enriquecimento, que existem comercialmente, normalmente eles são feitos para trabalhar em estágios de saída. E aí, se você pega, por exemplo, esse NMOS aqui, BS170, você vai ver que a corrente média dele é da ordem de 200 mA. Tá? Então,
dá para trabalhar com menos? Dá. Mas quando você vai ver lá no datasheet, por exemplo, você vai trabalhar com ID igual a 1 mA. Esse 1 mA é justamente a corrente que ele considera a corrente inicial do seu VGS-VT, né? Ou seja, é quase como se 1 mA fosse o zero, né? Então, se você, por exemplo, dizer que seu ID médio vai ser próximo de 1 mA, o VGS menos VT, né, vai ser aproximadamente zero por ali. Tá? Então começa a ficar bem difícil de calcular. Dá para calcular, dá, mas a polarização começa a ficar difícil, tá? Você conseguir fazer. Né? Mas por isso então eu escolhi uma corrente um pouquinho maior, né, 10 mil. Né? Essa corrente aqui, nós queremos essa tensão aqui, VS, relativamente baixa, né, para que a gente não comprometa a nossa discussão. Por quê? Porque o VDS ele tem que ser sempre maior do que o VGS menos VT. Né? Então, se isso aqui for grande, né, essa tensão aqui, se ela cair muito, ela já acaba que o seu VDS acaba entrando aí na região de triodo. Isso não é bom. Tá? Então, note aqui que eu escolhi um RS de 100 ohms. Tá? 100 ohms, eu botei aqui uma exclamação, é uma resistência muito baixa, pessoal. E tem que ter muito cuidado. Sempre que for trabalhar com resistência abaixo de 1 kΩ, tá? Você vai verificar sempre a potência. Tá? Então aqui, se eu estou projetando para trabalhar com 10 mil, né, calcula aí R vezes I ao quadrado. Tá? Se essa potência estiver acima de 1/8 de watt, 1/4 de watt, cuidado com esse resistor. Você vai ter que comprar um resistorzinho um pouquinho maior. Tá? Então é sempre bom, tá? Sempre que você trabalhar com resistência muito baixa, sempre dá uma verificada na potência. Tá? Ok. Bom, aqui vim para o datasheet, tá? Eu vou pegar aqui o datasheet e mostrar para vocês. Bom, pessoal, então estou aqui com a folha de dados, tá? Do BS 170 da Onsemi. Aqui você pode procurar informações, tá? Onde você pode ver, você pode avaliar essa curva aqui, a corrente de dreno, né, VDS, tá? Nota que você tem uma curva para cada valor de VGS, tá? Então você verificando nele satura, né, você teria aqui o VGS menos VT, você tem o VGS, né? Então você tiraria aí o VT e você tiraria a corrente também, né? Então com a corrente e o VGS, né, a corrente que satura o VGS, você calcularia os parâmetros, tá? Claro que o mais correto seria você verificar mais ou menos próximo da corrente que você quer operar, tá? Mas note que esse transistor, tá, ele opera na faixa média de 200 mA, tá? Então note que aqui as correntes são altas, né? E até você pegar uma corrente aqui, fica até difícil de ver no gráfico que valor é esse, tá? Então, uma maneira mais inteligente, né? Você vem aqui, você pega esse parâmetro aqui, né? GFS, né? Que é o G-forward. Esse parâmetrozinho aqui é um dos parâmetros do quadripolo, do parâmetro de quadripolo do tipo híbrido, tá? Se você não quer o tipo híbrido, você quer o π, você tem apenas um dos Gs, né? No híbrido normal você tem o G-forward e tem o G de realimentação também. Mas então aqui pra gente, esse aqui seria o nosso GM, né? E o que é que ele diz aqui? Ele diz que quando o ID vale 200 mA, né, você tem aí um GM, né, da ordem de 320 millimol, né, ou milisiemens, né? Então a gente tem esse valor aqui de GM, né, com o ID. Isso aqui dá para a gente calcular os parâmetros do transistor.
Além disso, ó, note que ele dá aqui o VGS de threshold, tá? E note ó, que o threshold para ele considera que o ID vale 1 mA. É aquilo que eu estava falando para vocês. E aí você tem aí o VT, né, que é o nosso VTzinho típico de 2,1, tá? Mas esses parâmetros podem variar entre 0,8 até 3, tá? Isso inclusive até no mesmo lote, tá? Então você tem essas variações aqui no parâmetro. Quando você for fazer os cálculos, usa sempre os valores típicos, né? Porque você vai ter aí uma variação, mas na prática vai estar aproximado dos valores que você calculou. Ok? Vamos voltar lá. Bom, então aqui ó, temos essa equação do GNM, né? Então se a gente tem o ID, a gente calcula quem é o KN' sobre L. Tá? Então usando o ID que é dado, usando o GM que é dado, a gente obtém aqui um KN' sobre L da ordem de 256 mA por volt quadrado. Bom, isso aqui a gente tirou a partir dos dados do datasheet, tá? Mas vamos voltar para o nosso projeto, no qual a gente quer o ID da ordem de 10 mA, a gente quer um ganho aproximadamente de 2, ou seria menos 2, né? E aqui eu estou definindo o nosso RS de 100, tá? Por quê? Porque ID de 10 mil com a resistência de 100 aqui vai dar 1 volt, né? E aí esse 1 volt ele não vai atrapalhar tanto a excursão aqui do sinal, tá? Bom, então agora com os parâmetros, né, do transistor, eu posso agora calcular quem é o meu VGS menos VT, que é essa variávelzinha aqui, tá? Basta passar isso aqui dividindo e tirar a raiz quadrada. Quando eu faço essa conta, eu vou obter 0,28 volts. Uma tensão baixinha aí, tá? Mas vamos lá, o nosso VS ele vale 1 volts, né? O VGS menos VT é o quem? É VG menos VS menos VT. Isso aqui é igual ao V0V. Então VG é V0V mais VT mais VS, tá? Somando tudo vai dar ali 3,38 volts, né? Bom, para que a gente opere na região de saturação, o VDS ele tem que ser maior do que o VGS menos VT, que é esse 0,2. Tá? Como o VS é 1 volt, então o VD tem que ser pelo menos maior do que 1,28 volts. Tá? Aqui a gente pode... eu quero não chegar nem perto disso aqui. Tá? Então posso definir, olha, vou definir questão do projeto que eu quero que o meu VD fique acima de 2 volts. Tá? E aí eu vou escolher aqui agora os parâmetros. Tá? Se eu quero um ganho de aproximadamente 2, vou botar um RD 2 vezes maior. Né? A gente sabe que o ganho vai ser aproximado ali, né? RD sobre RS. Tá aproximado, tá, pessoal? O VD ele vale, né, quem? VDD menos 2 volts, tá? Esse aqui eu estou escolhendo, tá? Mas o que? Se a minha corrente é 10 mil e essa resistência aqui é 200, né? Então o VD já está escolhido, né? Vai ser VD menos 2 volts. Aí eu posso escolher o VD também, tá? Escolhi 6 volts porque eu vou ter uma excursão ali, né? Porque o VD médio vai dar 4, eu posso subir ali até 6 e posso descer até 4 volts, né? Então tem uma excursão aí de 2 volts, tá? Mas esse circuito funciona com um VD maior, não tem problema, tá? Ele vai funcionar, tá? O que vai acontecer aqui, como o seu VD vai ser sempre VDD menos 2 volts, a excursão sempre vai ser de 2 volts, porque ele vai topar sempre com 2 volts para cima, ele vai bater no máximo, tá? Bom, uma vez que eu calculei o meu VG, que é esse aqui, eu posso calcular agora quem é o meu R2 e o meu R1. Tá? Vou lá, faço a fórmula. Aqui a gente acha uma relação tá, entre R1 e R2. Né? R1 vai ser 0,775 R2. Tá? Você escolhe R2, um valor comercial grande, tá? Por quê? Porque sua resistência de entrada vai ser quem? R1 paralelo com R2. Tá?
E você quer normalmente que seus circuitos tenham aí uma resistência de entrada relativamente grande, né? Então põe aí valores altos, tá? Não recomendo valores da ordem de mega, porque quando você trabalha com valores de mega, você começa a ter uma variância alta aí, né, percentual, e acaba que você também começa a ter ruídos, tá? Então, da ordem de 100 km, 200 km, 500 km, está razoável, tá? Então, tomei aqui R2 200 km, tá? Calculei R1 aproximado de 150 km. Tá? Dois valores comerciais. Professor, vou fazer uma associação. Não faça isso. Não faça associações. Tá? Mesmo que você faça as contas todas direitinho, com todos os valores típicos, com 5 casas decimais, considerando todas as variáveis possíveis, quando você pegar o transistor, o parâmetro vai ser diferente do parâmetro típico. Tá? Então, tudo que você tinha feito antes não vai ter adiantado de nada. Né? Então, valores comerciais, na hora de montar na prática, teve diferença no seu transistor, você pode aumentar o VDD, diminuir o VDD, você pode diminuir um dos resistores ou aumentar, e aí até que você tenha uma polarização que fique próxima ali do valor que você calculou. Você calculou aqui um VD e 4 volts, né? Então, tiver ali uma tensão, tá? Então, o VD está ali 5 volts, está ótimo, tá? VD está ali próximo do 3 volts, está ótimo, tá? Você não vai conseguir fazer melhor, tá? Então, na prática, montou, tiver ali próximo ali do 4 volts, né? Depende da situação, até 2 volts tá bom, tá? Né? Note que acima de 1,28 já tá bom, tá? Então é só ter esse cuidado aí, tá, pessoal? Não se preocupa muito com isso aqui na prática, tá? Chegou ali próximo do 4 volts, tá ótimo, tá? Então mantém, o importante é você ter resistores simples, para que você não tenha muita circuitaria. Quanto mais componentes, mais problemas no seu circuito, tá? Bom, e aqui é o projeto final, tá? No projeto final, você vai simplesmente descrever seu circuito com todos os valores de resistência, todos os componentes, tá? Aqui vamos ter capacitores de acoplamento. Esses capacitores aqui, capacitores acima de 10 microfarad, já está bom, né? Já é considerado uma capacitância boa, tá? Aqui você põe as especificações todas de componente, né? Então, se você tiver que fazer um projeto, por exemplo, numa prova prática ou num projeto prático, você vai ter que fazer esse circuitozinho aqui assim completo, tá? Dizendo aqui, ó, 6 volts, estou alimentando terra, tá ligado assim, assado, tá? E aí, tá? Isso aqui, bom, eu vou deixar para vocês analisarem, tá? Fazer a conta, tá? Note que o meu projeto foi ter um AV próximo de 2 volts e ter um ID próximo de 10 mA. Tá? Mas como eu estou colocando aqui valores, mesmo considerando todos os valores típicos, tá? Esse R1 e R2 está aproximado, meu VG vai estar diferente. Então, considerando esses parâmetros aqui, os parâmetros típicos, você vai, com aquela fórmula lá de análise do segundo grau, você vai achar quem é o ID. Tá? Então, eu peço que vocês tentem recalcular aí em casa, tá? Esse valorzinho aqui, só para vocês treinarem, né? Calcula quem vai ser o ID, né? Calcula quem vai ser o novo ganho, né? Calcula resistência de entrada, tá tranquilo aqui, né? Esse em paralelo com esse. Resistência de saída, quem é? Aí é o desafio, tá? Mas compare aí, veja se está ok, né? E é isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, então com isso terminamos a aula de hoje, tá? Aquele circuito final, vocês vão encontrar ele lá na área do Spice, em que eu faço uma análise Spice daquele circuito, avaliando ponto de operação e tudo mais, tá? Bom, espero que isso ajude a vocês. Um abraço a todos e até a próxima.